Boa tarde. TRE abre prazo para transferência temporária do eleitor. Prefeitura da capital promete reforma na quadra dos garis. Parte de unidade de saúde em Emaús é interditada por causa do mofo. Banda Imóveis terá boas oportunidades na zona norte de Natal. Meu convidado hoje é Osmar Policarpo, coordenador do Centro de Assistência e Toxicologia da Secretaria Estadual de Saúde. Os acidentes com escorpiões têm crescido e preocupam as autoridades de saúde no período chuvoso. Terça-feira, 17 de julho de 2018, eu sou Diógenes Dantas, o RN Acontece está começando. Temos uma novidade na eleição deste ano, a transferência temporária do eleitor. Como vai funcionar? Qual o prazo? Jackson Damasceno nos traz as respostas. A novidade aprimora o processo eleitoral, abre possibilidades, atinge um contingente considerável de pessoas. A partir destas eleições, eleitores que estejam fora de seu domicílio eleitoral e no mesmo estado vão para todos os cargos, ressaltando, precisa estar no mesmo estado. A questão é a mobilidade, é qual é aquele eleitor que não estará no seu município no dia da eleição. É para isso que apareceu essa hipótese. Quem estiver fora do seu estado poderá votar somente para presidente. Neste caso, também precisa se cadastrar ou apenas justificar a ausência. Com o advento da biometria, se cadastrar para votar em outra sessão temporária é muito fácil. Basta procurar qualquer cartório eleitoral do país, sendo o seu domicílio eleitoral ou não. E lá, ele, com a ajuda do servidor da Justiça Eleitoral, ele vai preencher um formulário eletrônico e vai se cadastrar e o sistema vai mostrar onde ele vai votar. Porém, nessa novidade, um fator precisa ser ressaltado. Se uma pessoa procurar a Justiça Eleitoral e for habilitada para votar provisoriamente em uma outra sessão, ela não pode mais voltar atrás. Vamos a um exemplo prático. O empresário potiguar sabe que no dia das eleições vai estar em uma viagem de negócios em São Paulo. Ele pode se cadastrar e ser habilitado para votar no estado paulista nos seus candidatos aqui do Rio Grande do Norte. Mas se a viagem for cancelada, se o processo já for concluído, ele não pode votar mais aqui no estado. Ele se cadastrou para votar em trânsito, dizendo que naquele dia da eleição ele estará naquele local diferente. Então ele vai constar como se ele não tivesse votado. Mas atenção para as datas. O prazo para o pedido de transferência temporária de sessão começou nesta terça-feira, dia 17, e vai até o dia 23. Aqui em Natal, o público pode comparecer das 8 às 14 horas. Eleições 2018. Henrique Eduardo Alves deixou no ar eventual candidatura em nota de agradecimento. É pouco provável que o ex-deputado Henrique Eduardo Alves encare uma eleição às vésperas de receber nova sentença da Justiça Federal. O processo da Arena das Dunas está no rito final e todas as atenções do político se voltam para as ações judiciais. Mas, ao emitir uma nota de agradecimento à família e amigos, com direito a menções ao Ministério Público e ao Juízo Federal, ele deixou no ar que estará de volta aos palanques como protagonista. Henrique disse assim, abre aspas, agora agradecer é o início do caminhar para a vitória final, da justiça plena. Logo estaremos juntos nos sonhos e na esperança. Essa esperança aí só me lembrou a Luiz, pai de Henrique. A luta continua, fecha aspas. Para bom entendedor, meia palavra basta. A Lava Jato não tirou a disposição de Henrique Eduardo Alves para este e futuros anos eleitorais. Ontem eu perguntei a um político de larga experiência, que tem sido interlocutor do ex-deputado nesses tempos difíceis, se ele acreditava que Henrique pode disputar o pleito atual. O político me disse assim, abre aspas, acho pouco provável uma hipotética candidatura de Henrique desarrumaria a chapa de Carlos Eduardo Alves de maneira imprevisível.
Mas não é coisa impossível, fecha aspas. Eu insisti, se você pudesse medir essa chance em números, qual seria o palpite? Resposta, abre aspas, 70% de chance de não concorrer, de Henrique não concorrer. Fecha aspas, vamos acompanhar. Uma quadra de esportes no conjunto dos Garis está com piso e telas destruídos. Após quase 20 anos de construção no local, a Prefeitura de Natal promete uma reforma. Veja na reportagem de Milena Pontes. A quadra fica localizada na Rua Primulas, no Conjunto dos Garis, no bairro da Redinha, e deveria ser um espaço destinado para a prática de esportes. Mas o que se vê por aqui é um cenário de total abandono. O piso está esburacado e as telas destruídas. Do lado de fora, até os fios de energia estão expostos, o que a qualquer momento pode causar um grave acidente. O perigo que tem realmente é o piso quebrado, eles cortam o dedo, entendeu? Uns vêm brincar de bicicleta, fura também a bicicleta por causa das pontas que sai, entendeu? A quadra que está aí acabada, como você está vendo nas telas, que eles vão se escorar, se corta. Construída há quase 20 anos, a quadra não possui mais estrutura para ser utilizada. As crianças até tentam brincar no local, mas logo desistem por causa dos buracos. A criança vem passar um tempo aqui e sai da ansiedade. Você vê que hoje em dia a droga está assolando o nosso país, e principalmente a periferia das cidades. Então é fundamental que tenha um espaço de lazer. E é o único que nós temos para 5 comunidades: Conjunto dos Garis, Raul de Sol, Alto da Torre, Parque Floresta e Serraria. Quem ainda tenta manter a limpeza no entorno da quadra é a própria comunidade, que se reúne aos finais de semana para retirar o excesso de mato e fazer alguma pintura quando possível. Mas o que os moradores querem mesmo é que o local seja completamente reformado e que possa voltar a ser palco do esporte e eventos. Que é 10 ou 12 anos que vemos esperando pela uma reforma. Então a gente já está cansado de pedir. E quando chega uma operação tampa-buraco. Em nota, a Prefeitura de Natal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, informou que a quadra está na lista de equipamentos que serão reformados ainda em 2018 e que nesta semana os reparos serão iniciados. Que bom, que seja assim. É melhor gastar com a reforma da quadra do que gastar com o combate às drogas, tá? Agora, a comunidade também tem responsabilidade de tentar preservar, porque muitos equipamentos públicos são construídos, entregues à população e eles são vandalizados. É preciso que a comunidade também assuma esse papel de manutenção do que é construído, porque o bem é público. Veja a seguir, o mofo deu em unidade de saúde do bairro de Emaús, em Parnamirim. Banda Imóveis terá boas oportunidades na Zona Norte. O RN acontece e volta em instantes. O mofo deu em unidade de saúde do bairro de Emaús, em Parnamirim. Parte da estrutura está interditada e alguns serviços estão suspensos desde o dia 13 do mês passado. Veja na reportagem. É difícil entrar na unidade de saúde e não sentir o cheiro forte de umidade e mofo nas paredes e no teto. O atendimento desse posto tem sido maravilhoso, mas as condições estão horríveis. Com mofo, muito mofo, sem condições de qualquer pessoa utilizar. A UBS fica localizada na Rua Dom Bosco, no bairro de Emaús, em Parnamirim. No dia 13 de junho, há pouco mais de um mês, a vigilância sanitária interditou parcialmente a estrutura devido ao alto grau de insalubridade. A gente detectou o problema no teto, das chuvas anteriores, de outros períodos, que realmente ocorrem filtrações no teto, e isso vai acarretando de forma que começa a cair reboco, a parte de acabamento realmente ela vai ficando bem aparente que está com problema. De acordo com funcionários, os problemas estruturais já existiam, mas se agravaram após as últimas chuvas. Por causa disso, os usuários que precisam fazer coletas de exames
pegar medicamentos e serem vacinados estão sendo encaminhados para outra unidade de saúde do município. Principalmente a parte da enfermagem, né? A coleta de preventivos, exames, né, ginecológicos, a imunização, né, que a gente ficou realmente com um problema muito sério, e a gente está direcionando para outras unidades de saúde, né? A enfermagem do Parque das Orquídeas está sendo nossa referência por enquanto. Apenas uma sala de atendimento médico está funcionando, além do espaço para acompanhamento infantil e administração. Na tarde desta segunda-feira, mais de 30 dias após a interdição, operários iniciaram os reparos na unidade e a previsão é que os serviços sejam concluídos em uma semana. A gente espera, né, que o quanto antes tudo se restabeleça. Nosso objetivo é esse, né, que tudo se restabeleça o quanto antes, o mais rápido possível, e que tudo se normalize. O sonho da casa própria não acaba nunca para muita gente. Quem não quer fugir do aluguel, comprando sua casa, seu apartamento, hein? Pois bem, vem aí o Band Imóveis, com muitas oportunidades na Zona Norte de Natal. Mais informações com Jackson Damasceno. Por enquanto, o que há aqui na praça de eventos do Partage Norte Shopping é um parquinho infantil, mas que já está sendo desmontado. E o que vai dar lugar a ele é algo que enche os olhos não de crianças, mas dos adultos. É o Band Imóveis, feirão de imóveis promovido pela Band e que vai reunir as principais oportunidades de moradia aqui na Zona Norte. Para o apresentador Solon Silvestre, um dos organizadores, o feirão já faz parte do calendário oficial da emissora e deve ser mais um grande evento voltado para o público. Neste caso, uma chance para que moradores da Zona Norte realizem o sonho da casa própria. Estamos aqui com as principais construtoras imobiliárias que investem nessa parte da cidade aqui na Zona Norte. Então, o evento já se tornou um sucesso por quem está participando e vai se consagrar com o público que virá prestigiar ele aí nesse final de semana que vem. Rafael Mello é coordenador comercial da MRV aqui no estado, uma das empresas que participarão do feirão. Para ele, este é o momento certo para o consumidor aproveitar as condições especiais que o mercado apresenta. Grandes descontos, dispensa de taxas e tudo mais. A MRV traz descontos de até R$10 mil, divisão da poupança em até 60 vezes, coisa que não tem no mercado, né? A MRV vai trazer para esse feirão condição de ITBI e registro grátis, significa que a documentação, a MRV que vai estar arcando com essa documentação para o cliente, isso viabiliza muito a compra do cliente, né? O cliente sair do aluguel, pagar o que ele pagava de aluguel, pagando, na verdade, o que é seu. Segundo o Rafael, os empreendimentos verticais estão em alta. Aqui na Zona Norte, várias unidades ainda estão à disposição de um novo morador. A MRV ela vem trazendo para esse feirão hoje, só na Zona Norte, um estoque de 120 unidades, apartamentos prontos para morar. Veja a seguir, minha entrevista com Osmar Policarpo, coordenador do Centro de Assistência Toxicológica da Secretaria Estadual de Saúde. Os acidentes com escorpiões têm crescido, preocupa as autoridades de saúde no período chuvoso. Aguarde só um instante. Os escorpiões andam assombrando muita gente. Não é para menos. No ano passado foram registrados mais de 4.000 acidentes com este animal peçonhento, dos quais mais de 1.000 em Natal. As picadas de escorpião já são responsáveis por mais mortes no Brasil do que as picadas de cobra. E no período de chuva, o escorpião busca o conforto de uma casa quentinha. Meu convidado hoje é Osmar Policarpo, coordenador do Centro de Assistência Toxicológica da Secretaria Estadual de Saúde. Boa tarde, Osmar. Boa tarde. Está sendo muito procurado nos últimos dias para falar de escorpião, né? Por quê, Osmar? A nível nacional está ocorrendo um aumento significativo de casos com escorpiões, de picadas de escorpião. São Paulo, nós fazemos parte de um centro, né, de assistência toxicológica, a gente tem contato com todo o Brasil através do WhatsApp, né, num grupo, e o que a gente tem notado realmente, aqui em Natal nem tanto, mas em São Paulo, Minas, Bahia, até jornais,
Todos estão, a nível nacional, algumas redes têm noticiado sobre o assunto. No nosso caso, como você citou, acontece neste período mais um pouquinho a mais, né? Porque a média nossa, como você já citou, de 200 por mês, casos por mês, mas acontece mais nesse período chuvoso, porque eles são desalojados de suas tocas. Sim. E também porque, às vezes, as pessoas acham que se colocar veneno no escorpião, mata o escorpião. Pelo contrário, espanta o escorpião daqueles locais e eles entram para a residência. Então, veneno não resolve a questão do escorpião. O que resolve realmente é você colocar, limpar o entorno da sua casa, limpar os quintais, né? Colocar, por exemplo, na soleira da porta, aqueles rolinhos que a vovó fazia, que enchia de areia, coloca ali na porta ao anoitecer, porque eles têm hábitos noturnos, né? E eles penetram na residência através dessas portas. Por exemplo, lugares de muita infestação também, você precisa telar as janelas, não só para evitar o escorpião, mas o mosquito da dengue, o mosquito da zika, chikungunya, né, que está muito também acontecendo muitos casos graves. Então, há necessidade realmente da população se prevenir quanto a isso. O primeiro trabalho é limpeza, não só do entorno da casa, mas também as residências também. É preciso limpar sua casa, porque às vezes o camarada não cuida muito da limpeza da casa e também é local de infestação. Você tocou num ponto importante. Onde tem barata, tem escorpião. É o alimento preferido dos escorpiões, são as baratas. Então, há necessidade realmente da pessoa manter a casa limpa. Por exemplo, quer ver um exemplo? O ralo do seu chuveiro, por exemplo. Do banheiro, né? Ralo do banheiro, então você tem aquele ralo, se ele não for aquele ralo que fecha, isso é perigoso, porque o escorpião pode vir por ali. Barata e o escorpião. Além da barata e o escorpião é atrás, né? Então, neste caso, é preciso que a gente muda o ralo. É uma coisinha de 10, 15 reais, você coloca aquele ralo. As caixas de gordura também não devem ser teladas, né? E você evita, por exemplo, um bebê. É muito importante que o berço do bebê esteja pelo menos a 10 centímetros da parede. Os lençóis do bebê, os lençóis mesmo da cama, que a gente usa, não pode arrastar o chão, porque se arrastar no chão, o escorpião pode subir, e não só o escorpião, também tem as aranhas, né, que tem alguns tipos de aranhas altamente venenosas. Então, são acidentes que podem ser evitados com a limpeza e esses cuidados, os contatos de panos, roupas de uso pessoal. Outro exemplo, por exemplo, nesta época que a infestação aumenta, é preciso que você também tenha cuidado na hora de calçar o sapato. Verificar se bater. A roupa você pendura na parede, por exemplo, naqueles... E as araras, né? Por exemplo, um lençol, quando você vai se deitar, você deve verificar. Eu aconselho até que as pessoas usem aquele lençol de baixo na hora de dormir, que não use colorido. Use um lençol claro, branquinho, porque aí você sabe que você está deitado sem o perigo dos escorpiões. Então são orientações que o centro que o senhor coordena, sempre está passando para a população, né? Sim, o nosso centro, além de atender a chamados de contatos com escorpiões, cobras, lagartos, etc., nós atendemos também todo o pedido de informação sobre intoxicação. A rede pública e privada liga para a gente, por exemplo, no caso de um acidente, a pessoa se envenenou com chumbinho. O chumbinho é um agrotóxico, não é um raticida como as pessoas pensam. Mas muita gente usa, né? Não, na feira é só o que tem, porque o chumbinho você pega e coloca para matar o rato, de imediato mata o rato. Só que os ratos são sabidos. Eles mandam os ratos mais fracos, doentes, mais velhos, comer a isca. Eles comem, morrem e os outros fogem.
Então, há uma diferença muito grande, eu quero alertar para isto, entre o chumbinho e o raticida cumarínico, que é aquele que mata o rato, mas mata depois que ele come, algumas horas depois. Por quê? Porque toda colônia de ratos venham, comam o produto, né, a isca, e vão morrer depois sangrando, né? Então, outra parte importante que as pessoas devem tomar cuidado, na hora do envenenamento, tem muito caso de suicídio que a gente atende no centro, é a questão do envenenamento também por raticida, tanto o ilegal, que é o chumbinho, quanto o legal, que é o cumarínico. Existe uma diferença muito grande de tratamento. E os profissionais de saúde, nem todos são formados em toxicologia. E eles ligam para a gente justamente para ter essa diferenciação. E dependendo do tipo de raticida legal ou ilegal, o tratamento é totalmente diferente. No caso do escorpião, eu li as estatísticas e os números, mais de 180 mortes foram registradas no ano passado. Toda picada de escorpião é perigosa? Todo escorpião é perigoso? Não. 90% dos casos com escorpiões são casos leves. Por exemplo, basta simplesmente você lavar o local com água e sabão, colocar uma compressa de água morna e tomar um analgésico que você já toma receitado pelo seu médico. Não é para tomar, qualquer pessoa não pode tomar qualquer analgésico. Claro. Deve ser aquele que o médico recomenda. Quando a pessoa liga para a gente no Ceatox, o que é que a gente faz? A gente procura saber os sintomas. Normalmente a picada dói. Dói, é dolorido. É uma dor muito grande, principalmente se a inoculação for real. Porque às vezes você é picado por escorpião e já picou outra coisa. E a picada é seca, como a gente diz, não tem efeito nenhum. Mas quando essa picada dói e dói muito, aí a gente recomenda que vá numa UPA, por exemplo, ou num posto de saúde próximo da sua casa e tome, seja aplicado o anestésico local. Mas isso, claro, com recomendação médica. Não, isso aí tem que ser feito numa UPA, num atendimento realmente, né, médico. Não pode ser por conta própria. Normalmente, a maioria dos casos, a gente trata mesmo do Ceatox por telefone. Nós temos um sistema de atendimento 24 horas, e quando você liga sobre o caso do escorpião, precisamente, a gente pergunta para ele quais são os sintomas. Se ele, além da dor local, estiver com náuseas, vômitos, problemas de alteração na... Febre, sudorese, né, cialorreia, então, vômitos, convulsão, então isto a gente tem de encaminhar imediatamente para uma UPA, o médico dá um diagnóstico mais preciso e, se preciso for, encaminha para o Gesilda Trigueiro para fazer o soro. Esses são os casos mais graves, de moderado a grave. Quantas mortes no ano passado por conta de escorpião? Nós temos os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, que são sujeitos sempre à revisão, porque os dados sempre recentes têm algumas distorções. Claro. Mas o que temos registrado são 5 mortes o ano passado. 5 mortes. 5 mortes. Né? Esses dados podem ser revistos, porque são vários tipos de notificação para o mesmo caso. E pode o Ministério mais a seguir dizer que houve menos mortes ou mais mortes. Entendeu? Então a gente afirma, os dados atuais é de 5 mortes no ano passado. Mas como o ano é recente e pode os dados sofrer algumas revisões, mas a população, o que a gente quer passar para a população é que que se previnam, que procurem fazer essa prevenção, porque é melhor prevenir, não é, do que estar tomando O senhor falou que tem um telefone no Ceatox. Qual o número aqui para o nosso... Os nossos números atualmente é o 988 03 4140. Vou repetir, 988 03 4140. E o outro? 981 32 6526. Vou repetir, 981 32 6526. Quem tiver problema com o escorpião,
liga lá. Não quer gastar a ligação? Faça pelo WhatsApp, que a gente atende o WhatsApp também. É isso aí. Certo? Eu queria agradecer a presença do Osmar Policarpo, o coordenador desse centro importante, Centro de Assistência Toxicológica, que trata não só do escorpião, mas de cobra e outros animais peçonhentos, Atendimento né? 24 horas. É isso aí. Osmar, Ok? obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Um abraço. O RN Acontece e fica por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do nosso programa no portal nominuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.